Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre um compositor ainda inédito aqui no nosso programa. Vamos falar sobre um dos maiores sambistas de todos os tempos e que marcou o seu nome na música brasileira dos anos 40 e 50. Vamos falar sobre ele, Geraldo Teodoro Pereira, mais conhecido simplesmente como Geraldo Pereira. Um dos meus sambistas preferidos, que nasceu no dia 23 de abril de 1918, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Porém, Geraldo Pereira não gostava muito de falar sobre os anos de Juiz de Fora, mesmo que tenha passado lá apenas os primeiros 11 anos de sua vida. É que Geraldo Pereira vinha de uma família muito humilde, e desde sua primeira infância foi obrigado a trabalhar no campo para ajudar no sustento de sua família. Ele trabalhava como candeeiro de boi, e mesmo que sua vida futura no Rio de Janeiro não tenha sido fácil também, ele sempre evitava falar sobre os dias de Juiz de Fora que o traziam péssimas recordações. Geraldo Pereira mudou-se com sua família para o Rio de Janeiro no ano de 1929, quando ele contava, portanto, 11 anos de idade. A mãe de Geraldo Pereira mudou-se com os filhos para a casa de um outro filho dela que já havia se mudado para o Rio de Janeiro previamente, no ano de 1924. Este filho, que era um irmão mais velho de Geraldo Pereira, possuía um barraco no Morro de Mangueira, onde ele vendia marmitas. Geraldo Pereira começou a sua vida no Rio de Janeiro trabalhando ao lado do irmão Manuel, vendendo quentinhas no Morro de Mangueira. Como vocês podem imaginar, essa malandragem de Geraldo Pereira, esse gosto pelo samba, essa vida boêmia começou ali, no Morro de Mangueira, quando Geraldo Pereira pôde conviver com figuras como Cartola, Carlos Cachaça e outros dos criadores da Estação Primeira de Mangueira, que incutiram na cabeça e no coração do garoto o gosto pelo samba. Eu sou o samba. Apesar disso, Geraldo Pereira nunca fez parte oficialmente da escola de samba da Mangueira. Ele sempre preferiu levar um estilo único, de carreira solo, entende? Bem, foi somente aos 13 anos de idade que Geraldo Pereira finalmente ingressou na educação formal. Ou seja, foi apenas aos 13 anos que ele pisou pela primeira vez na vida em uma escola, a Escola Pará, no Rio de Janeiro, onde ele cursou o ensino primário. Já sua educação musical ficou totalmente a cargo de um autodidatismo por parte de Geraldo Pereira, que estava sempre de olhos e ouvidos abertos aos sambistas mais experientes do Morro de Mangueira. Ele estava sempre ouvindo e observando aqueles que estavam fazendo música, fazendo samba, tocando e cantando. Geraldo Pereira era frequentador assíduo dos ensaios do conjunto Com Que Roupa, encabeçado pelo líder Aloísio Dias, que foi o primeiro professor de violão de Geraldo Pereira. Além disso, um português que morava também no Morro de Mangueira ensinou a Geraldo Pereira os rudimentos do piano. Esse português se chamava Alfredo Trindade. E assim, Geraldo Pereira foi adquirindo esse seu aspecto malandro, esse seu aspecto sambista, esse seu aspecto boêmio e, acima de tudo, esse seu aspecto brigão. Geraldo Pereira era um valente de marca maior, e esse seu comportamento belicoso
era conhecido em todos os bares, em todas as ruas do Rio de Janeiro. Geraldo Pereira não levava desaforo para casa e futuramente isso lhe custaria a sua vida. De qualquer maneira, ao longo da adolescência, para se sustentar, Geraldo Pereira passou por diversas profissões menores, por diversos bicos. Por exemplo, ele foi soprador de vidro depois de sair da venda de quentinhas após uma briga com seu irmão. Depois de ser vendedor de quentinhas e soprador de vidro, Geraldo Pereira foi também ajudante de guarda na Central do Brasil, ajudante de fiscal, de vigia. E por fim, quando fez 18 anos de idade, Geraldo Pereira tirou sua carteira de motorista profissional e prestou concurso público para a profissão que ele levaria para o resto de sua vida: motorista do caminhão de lixo da prefeitura. Tá bom. Geraldo Pereira é considerado um dos fundadores de um subgênero do samba chamado samba sincopado, ou samba de gafieira, ou simplesmente teleco-teco para os mais íntimos. Eu vou pedir licença a vocês de ler a seguir um trecho do nosso caderninho da coleção. Este é o número 23, falando sobre Geraldo Pereira, e eu vou ler a seguir um trecho a respeito das características do samba sincopado. Com licença. Ainda que se possa levantar uma controvérsia teórica a respeito, soa redundante dizer que um samba é sincopado, já que a síncopa é um elemento característico do samba. Ela consiste na nota tocada em um tempo fraco do compasso, podendo esta nota se prolongar até o tempo forte do compasso seguinte. Isso cria um deslocamento da acentuação rítmica convencional e, quando o recurso é bem usado, à maneira de Geraldo Pereira, dá aos intérpretes um jogo quase literal de cintura para brincar com melodia e letra. Em seguida, eles dizem o seguinte: o subgênero só difere do samba tradicional por causa da instrumentação. Qualquer coisa vira samba de gafieira se tocada por uma orquestra, mas o sincopado, por causa da acentuação rítmica diferente, é ainda mais propício para os passos dos casais no salão. Geraldo era assíduo do Elite Clube, então a principal gafieira do Rio, e certamente compunha pensando naquele aproveitamento, além de usar a matéria-prima do que ouvia para novas invenções. Na maioria das letras havia muita leveza, informalidade, gírias, com as palavras funcionando explicitamente como células rítmicas, valendo-se de repetições que assombrariam os mais ortodoxos. A estreia de Geraldo Pereira no mundo da música se deu no ano de 1938, quando ele contava então 20 anos de idade. Sua estreia, na verdade, se deu nos palcos de um teatro, em uma peça escrita, dirigida e encenada por ele como ator. Vejam só vocês como era multiartista o nosso Geraldo Pereira. A estreia dessa peça aconteceu justamente no Morro de Mangueira, em uma estrutura improvisada que foi construída entre um barraco e outro. A partir deste incidente, Geraldo Pereira tornou-se conhecido de alguns dos maiores nomes do samba da época. Começou a frequentar espaços como a Praça 11, a Praça Tiradentes, e dessa maneira, no ano de 1939, conseguiu gravar o seu primeiro samba em disco, na voz do cantor Roberto Paiva, que se tornaria um dos seus principais intérpretes. Uau! No ano seguinte, em 1940, Geraldo Pereira alcançaria o seu primeiro sucesso, uma composição em parceria com outro malandro inveterado que nós já estudamos várias vezes anteriormente aqui
no nosso programa. Eu estou falando de Wilson Batista, que compôs com Geraldo Pereira a nossa música de hoje. Este delicioso samba de breque intitulado Acertei no Milhar. Nosso eu lírico sonha que ganhou na loteria e começa a descrever então o passo a passo de tudo aquilo que ele sempre quis fazer, caso fosse rico um dia. Primeiramente, quebrar toda a mobília e comprar móveis novos. Doar toda a roupa velha aos pobres, pagar as dívidas antigas, mudar de nome, comprar um título de nobreza, comprar um avião para voar pela América do Sul, livrar-se dos filhos, colocá-los num internato caríssimo. Mas tudo que é bom dura pouco, ainda mais na vida do pobre, não é? Quando o nosso eu lírico estava no 10º sonho do que ele ia fazer com o seu milhão, vem sua esposa Etelvina e o acorda, dizendo: mete os peitos pelos fundos que na frente tem gente. Foi um sonho, minha gente. Pessoal, este samba delicioso é uma parceria de Geraldo Pereira com o Wilson Batista, que foi gravada no ano de 1940 por outro malandro, Moreira da Silva, um dos principais intérpretes brasileiros do samba de breque. Ele interpreta a nossa música de hoje como ninguém, e eu vou deixar esta gravação original aí embaixo na descrição do vídeo. Este sucesso, este primeiro sucesso de Geraldo Pereira, viria a impulsionar cada vez mais a sua carreira, que atingiria o ápice a partir do ano seguinte, quando o nosso compositor firmaria uma parceria duradoura com o compositor e cantor Ciro Monteiro. Foi na voz de Ciro Monteiro que o Brasil conheceu e passou a amar e referenciar o samba de Geraldo Pereira. Mas isso é história para os nossos próximos programas. Por hoje, vou encerrar dizendo que as contribuições de Geraldo Pereira para o samba Acertei no Milhar foram modestas. É sabido e notório que a maior parte da canção ficou a cargo da autoria de Wilson Batista. Mas Geraldo Pereira fez uma contribuição fundamental para tornar a nossa música de hoje mais simpática e mais antológica, mais inesquecível no nosso cancioneiro popular. Foi ele quem adicionou o nome da esposa do nosso lírico, Etelvina! Ai, cale-se, 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 você me deixa louco! Etelvina era o nome de uma sobrinha de Geraldo Pereira, de quem ele era padrinho, e foi pensando nela que ele concedeu sua principal contribuição ao samba Acertei no Milhar, esta pérola da música popular brasileira que vocês não podem deixar de conferir. Bem, minha gente, se vocês querem continuar estudando a vida e a obra de Geraldo Pereira, continuem acompanhando o nosso programa, pois vem aí muitas mais canções, muitos mais dos principais sucessos deste compositor lendário das raízes da nossa MPB. Eu espero vocês em nossos próximos programas, pois este nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima semana, quando encerraremos de vez o ano de 1940. Ok? Um abraço no coração, beijos na alma e até lá. Tchau! Lembranças do Emílio.